Neste programa voltamos a enfrentar o ruído. Estou na gráfica da Porto Editora para vermos como é que se imprime um livro e vamos perceber desde logo que o processo é bem diferente daquele que usamos em casa para imprimir os nossos documentos. Quando temos um PDF, por exemplo, o que conseguimos fazer é imprimir folha a folha aquilo que temos no documento. Pode ser frente e verso, mas é sempre folha a folha. Não é isso que acontece numa gráfica profissional. O Sr. Benjamin vai-nos explicar então como é que profissionalmente se faz a impressão de um livro. Eu estou a ver aqui o plano, que é bem diferente daquele que eu tinha no outro computador. Os números aqui estão todos baralhados. Quer dizer, para si fazem sentido, não é? Explique-nos lá então porque é que os números de páginas estão assim tão diferentes. Este livro, o acabamento dele é agrafado. E nós temos 48 páginas neste livro. E então eu tenho que colocar a 1 com a 48. Sempre a primeira com a última. Isto, ou seja, porque nós, como eu dizia, em casa imprimimos folha a folha, mas aqui cada folha que é impressa tem várias páginas. Exato. Este livro, como é um formato pequeno, este plano está feito para tira e retira. E o que é isso? Portanto, ele imprime de um lado da folha e depois vira a folha ao contrário e imprime com as mesmas chapas, numa dimensão maior de página. Eu aqui só preciso fazer 4 chapas, numa dimensão maior de página eu teria que fazer 8 para ter o tira e retira. Podemos ver isto no papel para termos a noção, de facto, do puzzle e da dificuldade que é. Ou seja, aqui nós vemos como é que o livro, neste caso, seria impresso. Este livro já tem uma dimensão de página maior. Eu aqui tenho que fazer 4 páginas para imprimir de um lado da folha e tenho que fazer outras 4 chapas para imprimir do outro lado. Do verso. E aqui vemos que, de facto, as páginas que estão lado a lado não têm a sequência certa, é a 57, a 64, a 61 e a 60, porque depois Exato. Elas vão bater certo é quando se dobrar. Não é? Sim, na dobra isto fica sequencial. Já agora diga-me só outra coisa, é preciso terem atenção, há pouco dizia, este livro vai ser agrafado, portanto, para fazer esta sequenciação de páginas é preciso saber primeiro que tipo de caderno é que vai ser, se o livro é agrafado, Sim, se vai ser colado. exatamente. Eu quando recebo os livros vindo da editora preciso precisamente dessa informação, da dimensão do papel em que ele vai ser impresso, o tamanho do livro depois de aparado e o acabamento. E esse acabamento é importante porque é capaz de nos demonstrar. Eu sei que tem aqui um caderno que estávamos ali a ver. Exato. Qual é a importância de perceber se ele é agrafado ou colado quando o organiza? Porque o conceito é sempre o mesmo, é sempre a primeira com a última página, não é? Só que a sequência das páginas, se for um livro brochado ou espiral, nós temos a 1 com a 32, sempre. Se for agrafado, temos que ter a 1 com a última página do livro, depende dos cadernos que esse livro vier a ter. É capaz de nos demonstrar na prática o que é que isso significa? Neste caso, este livro só tem 3 cadernos, eu tenho a 1 com a 48. Mas se tivesse 4 cadernos, aqui já não era a 48, era a 64. É que isto, o acabamento, portanto, quando ele termina, a forma como esses cadernos se organizam é que varia bastante. Não é? Se o livro for agrafado, se for brochado ou espiral, nós temos o caderno assim. Portanto, fazem 3 cadernos. Sim, fazem 3 cadernos. Se for agrafado, estes cadernos têm que intercalar aqui dentro. Exato. Não é? Isto é que é um livro agrafado. E, portanto, daí a necessidade de perceber qual é a primeira, a última e as páginas que estão e este puzzle que se gera aqui, não é? Porque nós, se tivermos um livro agrafado assim, não se consegue agrafar, só se conseguia agrafar por este lado. E isto tem que dar as contas certas, porque senão não podemos ter a última página no meio do livro, não é? Pois, exato. Olha, e há pouco estava-me a dizer que era preciso fazer várias chapas, porque desde logo entramos aqui numa lógica que nós em casa não temos com as impressoras, que sai logo tudo direitinho. Aqui é preciso fazer chapas a 4 cores, não é? Vocês fazem chapas diferentes. Como é que é capaz de nos mostrar, para chegar ao papel, o que é preciso produzir? Por exemplo, este livro que foi o que a gente viu em posição, temos aqui a chapa da cor preta.
Portanto, antes de ser impresso, não é como nós fazemos em casa, não transformamos imediatamente o ficheiro em papel. Primeiro é preciso criar estas chapas. É preciso criar esta chapa, sim. E para cada... portanto, usam 4 cores, não é? É o sistema, o chamado sistema de quadricromia, sim, sim. Que cores é que usam? Usamos o cian, o magenta, o yellow e o black. E, portanto, a mistura depois dessas cores, do preto, do amarelo, do cian, isso dá milhares de cores, não é? É que dá todas as cores. Dá todas as cores. E como é que estas chapas são impressas? O que nós estamos a ver aqui, no fundo, que será o livro, ou uma parte do livro, não é? Esta é a parte preta. Como é que isto é feito? Isto é impresso, é em negativo? Explique-nos como é que isto é feito. Não, a chapa já está em positivo. A chapa já está positiva, que estamos a ler direito. Portanto, a chapa original é o quê? É uma chapa que tem um produto... Sim, é uma chapa de alumínio que só tem camada de um lado. A chapa é térmica, portanto é sensível ao calor e só tem camada de um lado. Neste caso desta marca de chapas, a chapa é toda desta cor. Verde, esverdeada, não é? E portanto depois a impressão disto é feita com o quê? É laser? É feita um laser que através de calor nos grava a chapa. E grava, portanto, como são 4 chapas, grava... Uma de cada vez. Uma separação de cada vez. E portanto, esta é a chapa que tem o preto. Essa é a chapa que toda a informação que está nesta chapa, no papel vai sair a preto. E depois há outra igual para o amarelo? Para o amarelo, para o magenta e para o azul, sim. E diga-me uma coisa, como é que depois, quando se metem estas chapas nas máquinas, como é que a máquina sabe que esta é a chapa preta e que a outra é a azul, a magenta e a amarela? Sim, a chapa leva aqui uma sigla. O azul tem um C, o magenta o M, o yellow tem o Y e o preto tem o B. E portanto são estes códigos que depois as máquinas códigos conseguem identificar? Sim, que é para o impressor. No preto ele nunca tem dificuldade, pode ter dificuldade nas outras cores e meter uma chapa no corpo errado da máquina, não é? Já agora uma última pergunta. Isto depois de usado uma vez tem que ir para o lixo? Não pode ser usado mais ou pode ser reutilizado? Isto pode continuar a ser reutilizado desde o momento que não tenha qualquer alteração. Portanto, se for preciso fazer reedições de livros exatamente iguais, não há problema. Agora, se o livro tiver uma tiragem muito grande, poderá haver um desgaste mecânico na máquina e nós termos que substituir a chapa. Não é muito comum. Mas se houver algum erro na chapa, não há nada a fazer, é preciso fazer chapas novas. Não há nada a fazer, é chapa nova. Mediante a alteração que proponham fazer, a gente tem que ver se isso implica só uma separação ou se implica até as 4 separações e vão as 4 chapas para o lixo. Muito bem, obrigado pelas tuas explicações. Vamos ver agora então as chapas dentro da máquina e como é que isto começa a passar para o papel. Estamos de volta à zona ruidosa, já estamos em plena gráfica e junto a uma máquina precisamente de impressão a 4 cores. Explique-nos lá então, nós já vimos as chapas a serem criadas. O que é que acontece agora para podermos ter o livro a cores? Bem, portanto, isto começa pela seguinte forma. Nós selecionamos as chapas, separamos as chapas por cada unidade de impressão, neste caso as 4 cores, elas já têm pré-separadas lá dentro, a nível de cores. Introduzimos as chapas na máquina, neste caso isto são chapas do trabalho que vai entrar a seguir. Neste momento já tenho umas chapas lá dentro da máquina que eu posso mostrar. Então, vamos ver o que está lá dentro. Bem, esta máquina neste momento está a meio de uma produção, está aqui a chapa, dita impressão, neste caso da cor do amarelo. As outras cores estão ali, depois podemos ver mais à frente, em que o segredo passa pela chapa, passa para um rolo de borracha, este rolo que está aqui, que transfere, por sua vez, para um cilindro impressor, que tem aqui estas garras, que transportam a folha, o papel e a sequência começa sempre rolos, chapa, rolo de borracha,
cilindro impressor com o papel. Neste caso, é a última cor a ser impressa, porque já recebeu o preto, o azul, o magenta e o amarelo. E a folha, ao passar em cada um dos espaços, não esborrata tudo, a tinta anterior que já lá foi colocada? Não há problema nenhum, não há problema nenhum. Portanto, isso é uma parte mais técnica, sempre sinceramente não posso explicar como é que funciona, mas mesmo assim a evolução dos produtos químicos. Inclusive, há máquinas a 8 cores, que imprime de 4 cores de um lado, vira automaticamente, e do outro lado imprime logo 4 e não dá problema nenhum. Além disso, há uma responsabilidade que vocês têm, é que depois de passar de um lado, esta não imprime do outro lado, tem que virar a folha, não é? Mas tem que virar a folha de uma forma específica. Mas é para respeitar a ordem, neste caso, a paginação, as frentes com as costas, podemos até enganar, meter um caderno completamente mal e depois vai uma obra toda para o lixo. Isso aí é... Quantas impressões é que consegue fazer com esta máquina? Portanto, esta máquina tem uma velocidade hora máxima de 13.000 folhas a hora, mas a média que ela produz neste ano de produções é nos 11.000 folhas a hora. Agora, isso oscila sempre um bocadinho conforme a quantidade final pedida. Se for um livro a rondar as 20.000 impressões, faço facilmente 11.500 folhas a hora. Se for um livro para 1.000, 1.500, 2.000 impressões, aí anda na casa dos 9.000, 9.500 a hora, porque senão também não há interesse, nem nenhuma capacidade depois de preparar as chapas que vão entrar a seguir para o próximo trabalho. E uma última pergunta, como é que controlam a cor? No fim, quando olham para o papel, que aquela é a cor de quem fez o livro queria? Neste caso temos as provas de máquina, os originais, que nos servem como referência. Essa referência é essa, que nós temos que respeitar na íntegra, desde as alterações, a paginação, as cores. Se nós virmos, vamos a meter um livro e que temos um exemplo, por exemplo, um casaco azul, em que mal tiramos a primeira folha, o casaco está castanho ou verde, algo está mal. E aí vamos ver, pode haver uma troca de chapas. Imagina, eu meti uma chapa que era de magenta, entrou no azul, pode acontecer, e temos de ter muito cuidado. Se eventualmente isso estiver tudo bem, vamos ver o que é que se passa e pode, a montante do livro, neste caso quem preparou as chapas ou a parte da produção, ter alguma coisa mal no fecheiro e está o livro mal feito, e aí para a produção, não arranca, e depois aí é uma parte. Está bem? E agora que já temos a folha inteira, com todas as páginas, mas nesta aparente confusão, o que é preciso é dobrá-las, ou seja, que ganhem então o formato do caderno. A grande responsabilidade aqui, obviamente, é que este papel seja introduzido na máquina na ordem correta, ou seja, que não vá virado do avesso, digamos assim, porque senão o caderno que vai sair daqui ficava completamente ao contrário daquilo que se pretende. Estas folhas vão entrar agora nesta máquina e há uma área que parece uma guilhotina, mas que não chega a cortar o papel e o que faz é apenas dobrá-lo tão rapidamente que parece que desaparece o papel. Só que quando entra a folha em grande, do outro lado vemos o caderno que sai direitinho. E então o que temos por fim é já a folha dobrada, na ordem certa, e agora seguirá para que todos os cadernos em conjunto acabem por formar o livro. E aqui nesta zona, finalmente, os livros começam a ganhar corpo. Tudo se transforma, efetivamente, no objeto a que estamos habituados. Mas há livros que estão colados, outros estão cozidos, outros em espiral. Porquê? Qual é a opção e porquê é que uns livros estão cozidos, outros estão colados e outros estão em espiral? Ora bem, a primeira razão tem a ver com a quantidade de páginas que o livro tem. Portanto, se for um livro com muitas páginas, com uma lombada muito grande, dificilmente nós conseguiríamos aplicar o agrafe, como por exemplo este livro que tenho aqui. Os livros em espiral normalmente são livros para facilitar a manipulação, normalmente livros de escrita de atividades que permite, no fundo, virar o livro. Normalmente são muito dedicados ao primeiro ciclo, que é quando as crianças têm mais dificuldade em manipular. Exatamente, são de fácil manipulação, estão muito parecidos aos cadernos. Exatamente. Depois temos o tradicional livro colado, que é, portanto, no fundo, a maioria dos manuais escolares são feitos com este acabamento, que no fundo é a junção dos vários cadernos que vimos na operação anterior
que são, no fundo, alceados, que é a operação que faz com que se junte todos os cadernos na sequência correta, e depois é aplicada uma cola na lombada e uma cola na lateral, pronto, para permitir a adesão do livro. Basicamente são estas as 3 operações que fazemos aqui no bloco. Tem havido alguma evolução tecnológica nos materiais, eventualmente, por exemplo, nas colas, porque um dos grandes problemas dos livros colados é eles desfazerem-se, descolarem-se. Há uma polémica muito grande com isso. Ora bem, nós até há relativamente pouco tempo utilizávamos uma cola base EVA, ainda utilizamos para alguns livros que temos, nomeadamente os livros que são cozidos, porque a costura pode ser feita antes da colagem. Atualmente temos uma nova tecnologia, que é uma cola de base PUR, que é um poliuretano reativo, que tem uma capacidade de colagem superior e em termos de temperatura aguenta mais o calor, as diferenças de temperatura e umidade, etc. Torna-se mais resistente à manipulação. Mais resistente, só que tem um tempo de colagem inicial inferior ao livro com base EVA. Portanto, as primeiras 24 horas não devem ser abertos, não devem ser manipulados de forma brusca, mas depois, a partir daí, os nossos resultados, nós temos um equipamento que faz, no fundo, o teste de pull, que é a força que é necessária para arrancar a folha da lombada, e os resultados são excelentes. Isso é testado, portanto. Muitas vezes o que acontece até rasga a folha, portanto o papel tem menos resistência do que propriamente a cola. Exatamente. Desde o processo inicial que vimos com aquelas folhas, do que é impresso, há sempre uns códigos, aqueles códigos das cores e diversas informações para a impressão. Isso depois tem que ser tudo aparado nos livros, para chegarmos ao livro eu tenho aqui um exemplo de um livro já aparado e um livro não aparado. Portanto, se vocês virem, além dos cadernos ainda não estarem separados uns dos outros, não é? Ainda estão aqui, ainda aparecem aqui as tais informações do controlo de cor. Portanto, isto depois do livro estar colado, passa numa guilhotina trilateral e corta estes 3 lados, portanto isso é o desperdício que nós encaminhamos. Por falar em desperdícios, obviamente aqui há muito desperdício de papel, algum desperdício de papel, obviamente, e também de químicos, porque estamos numa gráfica de preocupações ambientais, o que é que é feito aqui para, enfim, o que é feito ao papel e reduzir Relativamente ao papel, o nosso desperdício é mínimo. Portanto, nós tentamos aproveitar o máximo de papel disponível para imprimir o máximo de informação disponível que vai aparecer no livro. Portanto, nós temos cerca de 7% de apara que do papel que é desperdiçado e que efetivamente tem que ir para o lixo. Para o lixo, vamos lá ver, para a reciclagem, porque felizmente a grande quantidade de resíduos que nós temos é de papel e é um produto reciclável. Depois temos uma operação de gestão de resíduos rigorosa, os resíduos são todos separados, são encaminhados para operadores licenciados e escolhemos sempre opções de tratamento desses resíduos o mais amigas do ambiente possível. Mas tem que ter um equipamento específico aqui para fazer tratamentos de águas. Quando é aparada, os bocadinhos de papel quando são aparados, são aspirados para uma central, onde são enfardados para envio para entidades licenciadas para a sua gestão. E para as águas também tem? Para as águas, felizmente não temos muitos efluentes líquidos, são normalmente nas áreas da impressão, e temos uma estação de tratamento de águas residuais que faz um pré-tratamento para depois descarregar para um coletor municipal. Muito bem. Esta é então a etapa final dos livros antes de chegarem aos destinatários, o armazém. Neste caso, um armazém robótico. Tem uma capacidade total para 22 milhões de livros. Este bloco gráfico que visitamos aqui na Porto Editora produziu em 2014 16 milhões de livros. Sabia que para produzir um livro a cores são necessárias 4 chapas, uma para cada cor, e depois a mistura delas é que nos permite fazer todas as outras? Agora já sabe.